Boa noite a todos e todas, começando mais um diálogo da DUMB. Eu, professora Eliane Novaes, presidenta da DUMB, professora da Universidade de Brasília, e hoje com um tema muito importante que está nas páginas, né, do debate das entidades sindicais, do movimento estudantil, que é a necessidade trazida pelos estudantes, pelos professores e pelas entidades da revogação do novo ensino médio, o que tem sido chamado como novo ensino médio, né? Que é a velha prática, né, que a gente já conhece, que a gente já acompanha, do desmonte das políticas públicas. O novo ensino médio, que é uma lei que foi aprovada no governo Temer e começa a ser implementada no governo Bolsonaro, e que tem sofrido muitas críticas, né, de toda a comunidade de pesquisadores, porque tem acarretado o desmonte da formação da juventude no ensino médio. E hoje, para conversar com a gente tem duas convidadas, né, para falar sobre esse tema, a professora Dolores, Maria Dolores Unes, que é professora da rede estadual de São Paulo, conselheira da POSP, que é a Associação dos Docentes, que é o Sindicato dos Professores da rede estadual, militante da luta pelo socialismo e que está aqui hoje para falar para a gente, enquanto professora, desse lugar de professora, né, de militante da educação, sobre essa proposta de revogação do novo ensino médio e por que é tão importante a gente fazer o debate, né, da revogação. E a Beatriz, né, Nobre, que é secretária de Mulheres da UBS, seja bem-vinda, Dolores, seja bem-vinda, Beatriz, que é da UBS, né, do movimento estudantil secundarista, que vai trazer também essa perspectiva de estudar aliando esse. Queria começar perguntando já aqui, inicialmente, a professora Dolores, que é professora da rede estadual, professora de História, quais são as grandes questões que hoje estão implicadas no debate do novo ensino médio, Dolores? Quais são as grandes questões trazidas pelos professores e pelos sindicatos em relação a isso, né? Por que é tão importante o presidente Lula e o Camilo Santana revogar o novo ensino médio? Seja bem-vinda, boa noite, a palavra é com você. Obrigada, Eliane, obrigada, DUMB, por promover esse importante debate. Nós estamos neste final de semana na plenária intercongressual da CNTE, vendo, né, o calendário de lutas necessário pela educação, em defesa dos profissionais da educação, e a questão da revisão do novo médio é a palavra de ordem que a gente tem nesse momento urgente, né? Acredito que nós estamos em um momento de otimismo, porque temos, com a eleição de Lula, retomada da possibilidade de ação, uma esperança no poder popular e no fortalecimento desse poder popular, com pressão e colaborando, né, com a proposta e a criação de projetos que atendam aos interesses da população. Nós temos que lembrar que 85% da juventude que conclui o ensino médio no Brasil conclui na escola pública. Então, quando nós estamos falando da qualidade de educação na escola pública, nós estamos falando da qualidade da educação para a grande maioria da população brasileira. E esse modelo do novo ensino médio, como você disse, uma medida provisória assinada pelo Michel Temer, uma das primeiras medidas que ele adotou assim que deu o golpe, foi dado o golpe, né, que derrubou a presidenta Dilma. E por que uma medida rápida dessa em relação à educação? Porque a educação é um setor, a educação pública é um setor que é muito visado pelas grandes corporações capitalistas que têm interesse na privatização por vários mecanismos. Durante muito tempo havia uma confusão de que a privatização se daria, fechar escolas e cobrando mensalidades, e nós são muito mais sucados, muito mais antigos. Em São Paulo, eles começaram antes da implantação do novo ensino médio. A gente tem que entender que estou recebendo a ação aqui, está dando.
Eli, por favor. Olá, boa noite. A Dolores nos ouve bem? Posso continuar? Pode continuar, Estou ouvindo bem. A gente está te ouvindo. Pode continuar. Tá. Desculpa. Então, a gente tem que compreender a implantação do ensino médio não de uma imposição do mercado de corporações rentistas visando, né, uma venda de plataformas, a educação sendo plataformada em todas as secretarias de educação do país. Aqui em São Paulo, isso já começou de forma muito agressiva durante a pandemia, no Paraná também, e hoje o secretário de Educação que foi do Paraná está aqui no estado de São Paulo, que é o Renato Feder, um empresário que vende equipamentos, né, para colocar essas plataformas digitais em funcionamento nas escolas. Então, esse tende a se aprofundar, e a reforma do ensino médio atende a esses interesses, e não aos interesses dos alunos e nem dos professores. O que acontece para os alunos? Né, nós temos um enxugamento do currículo, a retirada de disciplinas básicas e essenciais para a formação intelectual, para proporcionar um conhecimento necessário para estar apto ao mercado de trabalho, para estar apto ao ensino superior. Tudo isso está sendo retirado em nome de projetos que desenvolvem habilidades cognitivas que dizem respeito ao controle das emoções dos alunos, como se o aluno da escola pública precisasse somente de um adestramento para o mundo do trabalho e de controle das suas emoções e não precisasse do conhecimento completo, do conhecimento científico, daquilo que o prepararia para encarar o mundo adulto, o mundo do trabalho, o prosseguimento dos estudos, a sua participação na pesquisa científica, no desenvolvimento da pesquisa científica no país. Né? Com relação aos professores, é a total desprofissionalização docente, porque nós deixamos de ser o especialista, professor em história, que estudou, que fez sua pós-graduação, que se preparou para dominar a sua área de conhecimento, para trabalhar com qualquer coisa, porque agora o ensino é por área, né? E no estado de São Paulo nós temos inclusive a incorporação de disciplinas no nosso currículo, que são propostas, elaboradas e coordenadas pelo Instituto Ayrton Senna. Né? 3 disciplinas em cada série, não só no ensino médio, desde o 6º ano do fundamental, que trabalham apenas com habilidades socioemocionais. A gente tem, então, uma precarização do trabalho docente nesse sentido, porque perdemos o direito a ter nossa jornada com a disciplina na qual estamos preparados para trabalhar e somos obrigados a trabalhar em qualquer área, sobre qualquer tema, no que eles chamam, né, de uma maneira bastante falseada, de uma educação multidisciplinar, interdisciplinar, que não é o caso, né? E o que é mais perigoso em toda essa reforma, que, na verdade, o novo ensino médio é parte da reforma empresarial da educação. O objetivo é formar trabalhadores precarizados para o mercado de trabalho, que se precariza cada dia mais, né, o trabalho sem direitos, e promover a exclusão da maior parte dos jovens, principalmente os jovens negros, das periferias, as comunidades que precisam de uma educação diferenciada, não conseguem acompanhar esse modelo padronizado, imposto pela Base Nacional Comum Curricular também, que precisa também ser repensada, né, revogada e substituída por um projeto que seja pensado por todos os educadores e pela comunidade. Então, além de transformar, de preparar o jovem para
subserviente a esse trabalho precarizado, ela também atende aos interesses dos empresários ao fazer a padronização do ensino e estabelecer metas iguais para qualquer escola, seja uma escola que está localizada na periferia, favela no Rio de Janeiro ou em São Paulo, uma escola que atende uma tela de classe média, né, com nível socioeconômico diferenciado, com possibilidade de ter mais apoio. Padroniza-se tudo, faz os testes, estabelece metas, os professores são obrigados a trabalhar a partir de metas, a escola é avaliada, é culpabilizada pelos problemas e não se mexe no que é o essencial, que é garantir a educação de qualidade, melhorando a infraestrutura das escolas, que não tem internet, que chove nas salas de aula, que a merenda é ruim, e hoje nós temos parte das crianças e jovens indo para a escola para se alimentar. Não valoriza os professores, cujos salários estão abaixo do piso, em sua maioria no país. Um piso que deveria ser o início de uma carreira tem sido colocado como teto. Não se criam condições de trabalho adequadas para melhorar, né, a performance do professor, as suas condições de estudo, de aperfeiçoamento, e nem de permanência dos jovens na escola. É uma exclusão. O que tem acontecido desde que foi implementado o novo ensino médio é fechamento de turnos, fechamento de salas, e os jovens mais pobres das periferias estão abandonando os estudos, a começar pelo ensino fundamental e principalmente no ensino médio. Obrigada, Dolores, muito bom. Acho que a sua reflexão, porque eu acho que denuncia, né, essa proposta que é sempre colocada como uma facilidade, né, como se a juventude tivesse gostando dessa facilidade, né, dessa flexibilidade apresentada. Inclusive, o governo, à época, fez uma propaganda, né, na televisão, não sei se vocês lembram, né, na rede nacional, de que agora os estudantes tinham a opção de fazer as suas escolhas, né, que ele escolhia o que é que ele ia aprender, o que é que ele ia se especializar dentro desse novo ensino médio. E aí, Bia, eu queria te trazer exatamente, te perguntar isso. Qual é a percepção dos estudantes sobre essa reforma, né? Sobre esse novo ensino médio, que muitos estudantes estão dizendo que, de novo, não tem nada, né? Mas qual é a percepção dos estudantes? Porque na semana passada os estudantes estavam nas ruas, né? Dizendo que querem a revogação do novo ensino médio. Então, falsa ideia transmitida de que um aceite da juventude dessa proposta é uma proposta mentirosa, né, Beatriz? Fala para a gente aí, você que é da UBS, que está acompanhando todo esse trabalho, qual é a percepção da UBS e dos estudantes em relação ao novo ensino médio? Bia, eu não estou te ouvindo, não sei se o Paulo está te ouvindo. Oi, tá me escutando agora? Sim, agora eu te ouço bem, Agora tá, né? obrigada. Tá. Olá, gente, tudo bem? Primeiro eu gostaria de fazer um resgate histórico, né? Porque essa luta não é de hoje, vem muito antes, assim, desde 2016, mais ou menos, um pouquinho antes, na verdade, acho que 2014, por aí, que a gente já estava nessa luta, assim, sobre essa questão desse novo ensino médio. A gente já pautava muito sobre a questão de que se esse ensino fosse implementado, a gente teria muita evasão escolar, a gente teria muitos estudantes sendo prejudicados, e é o que a gente vê hoje em dia, né? Esse ensino não nos representa, é um ensino muito ruim, que não contribui para o currículo do nosso estudante, né? E aumenta muito mais também a disparidade entre escola pública e privada, isso na visão do estudante, né? Também tem a questão dos professores, que o professor tem que ficar lesionando sobre coisas que ele nunca aprendeu, não aprendeu, né? Na sua graduação. E, enfim, a gente vê muitos absurdos também hoje em dia, como, por exemplo, aulas de o que tem por aí. O que isso vai ajudar o estudante a fazer um vestibular, acessar o ensino superior?
o que vai contribuir assim com ele como cidadão também, sabe? No repertório. Então é um ensino muito ruim para a gente, que não nos representa e a gente tem o que chamamos de eletivas, né? Itinerários também, que são matérias assim que normalmente precisa de laboratório, por exemplo. E a gente tem no Brasil escolas que não tem estrutura nenhuma para ter aulas desse tipo, né? Então, o que está sendo apresentado hoje é que o estudante saia da sua escola e vá para outra escola próxima fazer essa aula, né? E muitos estados têm a questão de não ter passe livre, né? Ou seja, essa passagem sai do bolso do estudante. Enfim, também a questão do Enem, né? Como eu pautei aqui, o aluno do ensino público concorre com o do ensino privado. Só que a diferença, assim, é que os estudantes, né, do ensino público e privado têm um ensino diferente. Enquanto na escola pública a gente está vendo aula de brigadeiro caseiro, o estudante da escola particular está tendo acesso a todas as matérias que caem no Enem, sabe? Então, enfim, isso aumenta muito mais a disparidade também, aumenta muito a evasão escolar, como a professora também citou, né? A evasão escolar tá gritante, sabe? Ano passado já estava enorme, e esse ano pior ainda mais por essa questão, porque quer implementar um ensino integral, só que não integral do jeito que a gente quer, né? Não com um ensino técnico, decente, não com formação científica e tecnológica, né, boa, que agregue a gente, agregue no nosso conhecimento, né? Então, por isso que a gente foi nas ruas também no dia 15, nas ruas de todo o Brasil, pedir pela revogação do novo ensino médio, que de novo não tem nada, né? Por essa questão, assim, de que prejudica muito a gente como estudante, e a gente quer ter o direito, assim, de poder estudar, né, algo que contribui na nossa formação. A gente não quer aulas de brigadeiro caseiro, a gente não quer aulas do que tem por aí. Então, é mais isso assim que eu queria apresentar, né? E também pautar que no Brasil a gente tem um modelo de educação muito bom, que é esse modelo integral, né? Que a gente tem nos IFs, nos institutos federais, né? É um modelo que era com essa base assim que eles começaram, né, a querer pautar assim a questão da reforma e tudo mais. Só que a gente sabe que não é bem assim, né? Essa reforma é barata, não custa nada assim e só nos prejudica mesmo. Enquanto os institutos federais oferecem, né, um ensino completo, tanto a matriz curricular quanto no itinerário formativo mesmo, né, de ciência e tecnologia. E, enfim, a gente tem esse modelo no Brasil e que contribui muito para a nossa formação, e que é um modelo ideal assim que a gente poderia pautar para dentro das escolas estaduais, distritais, e é isso, né? Só que não é pautado implementar, né, nas escolas estaduais, municipais e distritais, pela questão de que é um modelo mais caro, só que é entender também que não é tipo um custo, é um investimento, porque a educação é um investimento. E é isso, queria apresentar mais essa questão, assim, e agradecer também pela oportunidade, né? Obrigada, Beatriz. Dolores, você tocou num ponto que a Bia também trouxe, assim, que é bem importante, que é assim, de como a educação brasileira tem sempre sido pautada como um custo, né? Como se fosse caro investir em educação. Só que, na verdade, esse modelo não diminui esse custo, né? Isso que a Bia está dizendo, diminui, parece criar uma ideia de que o custo diminuiu, mas esse custo, né, acaba sendo repassado para as grandes fundações, né, que agora estão produzindo material, que estão vendendo para a escola pública o material. Então, eu queria que você falasse um pouco isso. Você falou do empresariamento da educação. Acho que é bom explicar para as pessoas o que é que tem acontecido no Brasil e de como as empresas e as fundações privadas estão disputando a escola pública, né? Por que, que há um esvaziamento da escola pública e o incremento da iniciativa privada, né? Por que, que isso é importante a gente dizer isso para a sociedade? Porque as pessoas entendem muitas vezes que é bom a presença, né, da iniciativa privada na educação, só que na verdade não é,
né? Eles estão pegando dinheiro público. Então, eu queria que você falasse um pouco isso para esclarecer por que que a gente tem que lutar contra o empresariamento na educação pública brasileira. Eliane, importante falar sobre isso. Primeiro, a questão do investimento em educação, né? Nós temos que, e no investimento público em geral, a gente tem que entender que se fala muito no corte de gastos como uma forma de ser responsável, né? Um governo responsável, com responsabilidade fiscal, então ele vai cortar gastos na educação, vai cortar gastos na saúde, para fechar as contas do Estado em dia. Mas, na verdade, nós estamos vendo o que está acontecendo no mundo. Qualquer movimento desse mercado especulativo que coloque em risco, por exemplo, um banco, são os governos que atendem. Aconteceu nos Estados Unidos, semana passada, essa semana na Suíça, são os governos que atendem esses banqueiros bilionários, né, com dinheiro público para sustentar a economia. Então, a questão do investimento nos serviços públicos, ela, se não for feita, ela tem um custo social muito grande, né? E é aí que nós temos que pensar em que projeto de sociedade a gente quer, porque nós podemos ter uma sociedade com essa desigualdade crítica que tem no Brasil, e em pleno trabalhista sendo denunciado, a gente sabe que os casos não são poucos, e uma população, a maior parte da juventude, tendo seu futuro condenado por falta de investimento na educação pública, né? E aí o mercado se preocupa com a responsabilidade de um governo que investe nos direitos sociais da sua população. Então nós temos que pensar muito nisso, porque temos um desafio pela frente. Nós temos a emenda constitucional 95, que limita, né, que congelou por 20 anos os gastos públicos, limita o investimento nos serviços públicos. Isso tem que ser debatido, isso tem que ser derrubado, inclusive, e é parte da nossa luta, e a gente tem que esclarecer a população sobre isso, porque nós temos um novo governo que está completamente sendo disputado pelos interesses do mercado, pelos interesses da burguesia rentista, e nós temos que disputá-lo pelos interesses do povo, do outro lado. Por isso temos que organizar a luta. E uma coisa importante é que, recentemente, o escândalo envolveu Jorge Lehmann, seu sócio, na fraude que eles fizeram, dos proprietários da loja americana, dando calote em sócios e tudo mais. Não é o primeiro caso. Esse tipo de empresa, o homem mais Brasil, um dos ricos do mundo, esses empresários, eles atuam dessa forma, destruindo o capital produtivo, qualquer coisa que gere emprego, que gere riqueza, que possa ser socializada, para favorecer apenas a especulação financeira do mercado. E é Jorge Paulo Lemann, com sua Fundação Lemann, que preside a Todos pela Educação, uma ONG que está por trás de toda a privatização da educação. É só ele? Não, é Instituto Unibanco, Instituto Itaú, Bradesco, Rede Globo, Gerdau, são muitas empresas cujo interesse é lucrar com essa destruição da educação pública. Porque a gente tem que entender que o que acontece na educação pública, que ela é tão ruim, e por isso o ensino médio precisava de uma reforma, e quando o governo anunciou, como você disse, Eliane, uma grande novidade, um novo ensino médio, aparecendo como uma proposta de transformação, ela não foi questionada? Ela foi questionada sim, houve ocupação das escolas no Paraná, como a Bia disse, houve luta sim, mas por uma parcela engajada, uma vanguarda que está na luta pela educação pública. A população compra esse discurso porque o que estava antes do novo ensino médio era ruim também. Precisava ser revisto, né, reformulado, repensado, melhorado. Acho que a Dolores travou um pouco. Eu
queria aproveitar aqui, já que a Dolores falou dessa coisa da luta, né, dos estudantes, da ocupação das escolas. Bia, acho que tem uma coisa bem importante, né, que eu acho que é bom a gente lembrar, que assim, que os estudantes do ensino médio têm feito muitos movimentos, né, contra essa imposição do esvaziamento da educação. Porque isso, né, Bia, tira a oportunidade dos estudantes de pensarem, né, não só a sua entrada de forma com qualidade no mercado de trabalho, mas tira principalmente a perspectiva do ensino superior, né, do acesso ao ensino superior. Mas eu queria te perguntar, assim, acho que pensando um pouco isso, né, como é que esse novo ensino médio impacta, né? Como é que esse novo ensino médio dificulta o acesso ao ensino superior? Você já começou a falar sobre isso, queria te perguntar qual é a percepção que a UBS tem feito sobre isso e quais são os próximos passos da luta, né? Porque acho que nós entendemos que temos que continuar a luta até que o governo faça a revogação. Então, se você puder falar para a gente um pouquinho sobre isso, como é que a UBS está pensando? Tá. Então, a gente está nessa luta assim constantemente, né? E primeiro assim falar também sobre a questão de que o Camilo, né? Ele divulgou a portaria que agora sim consente, né? Assim a pesquisa, a fazer conselhos, seminários sobre essa questão da revogação. Gente, calma aí, só tem cigarro aqui. Vou fechar a janela um pouquinho. Enfim, continuando aqui. O Camilo, ele divulgou, né, uma portaria que institui os seminários, os conselhos, sobre essa questão da revogação do novo ensino médio, né? Para pautar assim e ver o que a comunidade escolar acha. O que deveria ter sido feito desde o começo, né? Vale lembrar também que essa reforma é uma reforma antidemocrática, que foi feita sem estar em diálogo assim, com os estudantes, né? E com os professores e toda a comunidade assim, escolar. E a perspectiva que a gente, estudante, tem com esse novo ensino médio é a perspectiva assim, de não ter futuro mesmo, sabe? Porque não dificulta muito assim o nosso acesso ao ensino superior e esse ensino assim só traz assim questão de formar mão de obra barata, né? Barateando assim o nosso ensino, tirando nossos estudantes da sala de aula, né? Enfim, todo um conjunto assim muito ruim para nós estudantes. Tem essa questão do vestibular, que a gente vai continuar concorrendo com estudantes de escola particular, né? Nós estudantes da escola pública, que vai ter uma formação mais completa. E a gente já não, né? Então a gente pode também esperar. O Enem já era um processo muito elitista, né? Só que agora a gente pode esperar que vai ser muito mais por conta desse ensino. O Enem antes já cobrava matérias que nós da escola pública, né, não víamos o conteúdo assim nas matérias ao longo do ano, né? E agora vai ser a mesma coisa, sim, e muito pior, porque a gente não vai estar tendo acesso, né, a algumas áreas de conhecimento, como por exemplo, humanas, nossa carga horária de português e matemática está reduzida, então tem várias coisas assim, né, e também a questão de escolher apenas uma área de para se formar, né, como é a questão assim de escolher ou humanas, ou enfim, e também dificultando o aluno escolher também um curso superior, por exemplo, né? Porque como é que ele vai escolher, vai saber que gosta de tal coisa, se ele nunca teve contato com aquela área, por exemplo. Eu que gosto muito de química, como é que eu iria saber que curso eu queria cursar no ensino superior se eu não tivesse contato com química, por exemplo? Porque eu só despertei assim minha paixão e tudo mais assim por química quando eu comecei a estudar química. Então imagina um estudante escolhendo alguma outra área, né? Só para fazer um vestibular, alguma coisa assim, e sendo prejudicado em outras áreas também, né? Também tem essa questão de como ele iria saber de qual área que ele gosta, né? Então, assim, esses primeiros passos que a gente deu agora, né, em questão da revogação, vale lembrar, como a gente já pautou aqui, que essa luta não é de hoje,
A luta pela revogação é recente por agora, né? Não é recente, na verdade, desde que começou a ser implementado. É uma luta constante, né? Mas o que eu quero dizer é que desde 2016, 2015, a gente já comentava sobre como essa reforma iria atrapalhar a nossa vida, né? Iria tirar estudantes da sala de aula, iria criar mão de obra barata, né? Iria prejudicar o nosso ensino, iria dificultar também o nosso acesso ao ensino superior. Já era muito difícil e agora vai ser um pouquinho mais, né? Então, por isso que a gente pede a revogação. E tem um artigo muito bom sobre essa questão do novo ensino médio, né? Que é o artigo Reconstruir o Brasil para reconstruir a esperança, algo assim, se eu não me engano, tipo. Mas está lá no site da UBS, ele é escrito pelo Arthur Santos, né, diretor de políticas educacionais da UBS, e ele pauta muito essa questão, assim, de como que essa reforma foi feita, né, como eu pautei aqui, que foi uma reforma antidemocrática, qual o modelo, assim, ideal que nós queremos para o ensino, né, como eu pautei aqui a questão dos IEFs, mas também vale lembrar que essa portaria que agora foi instituída é pela questão da revogação, né, para consultar os estudantes e os professores sobre essa questão da revogação, mas também já pensando assim qual ensino que nós queremos, né, porque é como a professora falou, né, nós não queremos um modelo antigo também, mas do jeito que está também não é bom para nós. Então, essa questão assim de pensarmos um novo modelo e lembrar que nós já temos um modelo também muito bom no Brasil, que é os IEFs. Então, é mais isso assim, é isso.